Amém, queridos. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao versículo 13. Amém? Eu vou estar lendo na NVT, que eu tinha feito esse estudo na NVT. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Lucas 13, do 10 ao 13. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo, ou impuro, e andava encurvada havia 18 anos, e não conseguia se endireitar. E ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou, e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra mais uma vez, te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de ouvi-la, de lê-la, Senhor Deus, e te pedimos a tua compreensão, para entendermos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Repreende, Senhor Deus, toda seta maligna, tudo aquilo que tenta roubar a palavra do nosso coração, e que possamos sair daqui entendidos daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, entra ano, sai ano, por mais que alguns tentem evitar, é praticamente impossível nós fazer um balanço. Como é que foi o nosso ano anterior? Seja a vida profissional, seja a vida pessoal, seja a vida familiar, espiritual. E o triste é que muitos entra ano e sai ano, e descobrem que pouca coisa mudou. Às vezes não melhorou nada, às vezes piorou. Vai olhar alguns aspectos da vida e falar o seguinte: puxa vida, eu acho que eu era melhor, eu acho que as coisas eram mais fáceis, era mais tranquilo. Queridos, muitas vezes essa mudança de forma negativa é por negligência pessoal, às vezes por motivos alheios à vontade. Acontece muita coisa. Ou pode ser consequências de atitudes ou de pecados do passado. O ano novo, hoje dia 6, a gente pode falar isso, sempre traz expectativa de mudança. E as pessoas, de alguma forma, elas sempre creem que o próximo ano, esse novo ano, vai ser o ano da virada, vai ser o ano da minha virada. Seja na vida espiritual, pessoal, profissional, conjugal, sentimental, financeira. E os brasileiros, especialmente, isso aqui eu peguei uma pesquisa interessantíssima que saiu na revista Exame, são sempre os mais otimistas na questão de virada de ano. Para ter uma ideia, o Brasil tem segundo lugar na lista dos países mais otimistas do mundo, atrás apenas da Nigéria. 83% dos nigerianos são otimistas em relação ao ano que se inicia, 73% dos brasileiros e dos vietnamitas, e seguido por chineses, ganeses e argentinos. Note o negócio, eu só falei de países subdesenvolvidos, países pobres. Os mais otimistas. Será que quanto mais pobre, mais feliz? Não sei. Mas as pesquisas mostram que esses países são os mais otimistas. Acham que as coisas vão melhorar demais. Queridos, eu espero realmente em Deus que 2026, esse otimismo dos brasileiros, a gente pensa que agora é um ano de eleição, e se traduza em grandes viradas. Se não para todos, para a grande maioria. Só que as mudanças, como a gente comumente almeja, as grandes viradas, elas não acontecem num passe de mágica. Esse é o grande problema. A grande maioria das pessoas querem que o ano seja um ano excelente, mas que seja algo assim, 2026 vai dar tudo certo. Mas o que você está fazendo? Queridos, as mudanças requerem a graça de Deus para iniciar o processo em nós e através de nós. Mas as atitudes nossas que definirão muito do que vai acontecer nesse novo ano.
Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Olha que interessante, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, que ele não podia ser mais claro. Deus, ele gera em nós o desejo. Deus, ele nos dá a capacidade de realização. Mas quem trabalha com afinco sou eu, é você, somos nós. E a palavra do apóstolo Paulo fala que a gente trabalha com afinco para realizar aquilo que é do agrado dele. Irmãos, pensando nisso, vamos olhar o encontro dessa mulher encurvada com Jesus, em busca de lições preciosas, pois eu quero e nós queremos que 2026 realmente seja um ano da grande virada. Mas nós vamos fazer 3 observações. Eu vou falar de gente encurvada, gente esforçada e gente exultada. Primeiro ponto, querido, gente encurvada. Olha que interessante que diz o texto, que fala que enquanto Jesus estava na sinagoga, e possivelmente essa é a última vez que Jesus ensina numa sinagoga, tá? Porque daí para frente a gente não tem mais relato de Jesus na sinagoga. Algo surpreendente acontece, e Lucas chama a nossa atenção. Versículo 10, certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Irmãos, no original grego não existe essa palavra, aparecer. Tá? Isso está omitido, porque a intenção do autor de Lucas é dar vivacidade a uma narrativa. Ele está narrando, ele quer que o negócio seja vivo, ele quer dar que seja dinâmico, ele quer dar dinamicidade. Então não aparece essa palavra aparecer. Diz o seguinte, e eis uma mulher. Lucas quer que a gente veja essa mulher entrando na sinagoga enquanto Jesus ensinava. E na versão King James, esse verso 11 aparece com uma palavra em inglês, chamada behold, que significa eis aí. Por que eu estou trazendo isso? Queridos, porque os mestres puritanos, que eram excelentes na questão da interpretação das escrituras, eles sempre nos falam o seguinte, sempre que aparecer a palavra behold, ou eis que, e eis, significa o seguinte, sinal de alerta. Deus quer nos ensinar algo de muito precioso nessa passagem. A gente vai é como se fosse o seguinte, olha, preste atenção, note bem, é como se fosse um grifo do autor, tá? Chamando a nossa atenção para o que vem a seguir. E aí nesse caso, Lucas quer nos chamar a atenção para quê? Para a situação dessa mulher. Como que era essa mulher? Olha o que diz o versículo 11. Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Queridos, essa mulher estava sob a influência de um demônio. Essa mulher não estava possessa, porque ela conseguia ir, conseguia vir, conseguia controlar seus atos, ela estava lúcida, era uma mulher normal, mas ela estava sob a influência de um demônio. É isso que o texto diz. Isso não é menos trágico do que estar possessa, tá? Porque ela vivia sob a dolorosa influência de um demônio, que causava uma enfermidade que drenava as forças dela. E ele falava o seguinte, ele vai continuar falando, e ela andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Irmão, são 18 anos de sofrimento, não são 18 dias, não são 18 meses, são 18 anos de sofrimento que essa mulher tinha. E ela vivia com dores insuportáveis, porque ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. E aí, pesquisando um pouquinho sobre isso, segundo alguns comentaristas, essa mulher sofria de uma enfermidade que, segundo autoridades médicas, aparentemente era a espondilite degenerativa. Eu fui pesquisar sobre o que é isso.
E o Dr. Drauzio Varela fala o seguinte, que é uma doença inflamatória crônica, incurável, por enquanto, que afeta as articulações do esqueleto axial, especialmente da coluna, quadris, joelhos e ombros. Nos casos mais graves pode ocorrer lesões nos olhos, coração, pulmão, intestino e pele. Não se conhece a causa da doença e, se não tratada, pode se tornar incapacitante. Provavelmente era algo assim. E que essa mulher sofria há 18 anos. Querida, era uma mulher marcada pelo sofrimento. E o texto vai falar mais uma coisa dessa mulher, que ela já havia tentado de tudo. Porque já tinha 18 anos que ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Provavelmente, queridos, essa mulher ela já tinha tentado os recursos da medicina da época, força de vontade, esforço próprio, e nada de mudança, nada de melhoria. E o texto vai continuar, que ela vai falar o quê? Que essa mulher também era uma mulher de fé. Olha o que Jesus vai responder. Versículo 15 e 16. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado, acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam ali para dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida por Satanás durante 18 anos. Queridos, ao ver-se curada, essa mulher glorifica a Deus. Mas o chefe da sinagoga, ele fica indignado. Por quê? Porque essa cura se deu no sábado. E aí o que acontece? Jesus repreende esse homem, esse chefe da sinagoga, com veemência. E vai falar o seguinte, ele nos dá uma informação preciosa sobre essa mulher. Essa mulher, ela estava sob influência maligna, mas não era nenhuma feiticeira, não era nenhuma macumbeira, não era nenhuma pagã, não era nenhuma gente. Era uma filha de Abraão. Era uma mulher de fé. Era uma mulher que o Senhor diz que é uma mulher de fé, uma filha de Abraão. Ou seja, eu aprendo que até as pessoas de fé podem atravessar longos vales de dor. Assim como essa mulher. E o texto vai falar que essa mulher também ela perdeu o sabor de muitas coisas na vida. Porque há 18 anos, encurvado, queridos, isso aqui é muito tempo sofrendo. E é um sofrimento complicado. A beleza, a dignidade do ser humano, de poder caminhar ereto, de cabeça erguida, de poder olhar para o horizonte, poder olhar para frente, essa mulher não tinha. Essa mulher só andava assim. Ela não contemplava o céu, a lua, o sol, as estrelas. Ela não contemplava as pessoas olhando no rosto. Queridos, essa mulher, ela, sem dúvida, ela tinha consciência das boas coisas que essa doença a privava. Queridos, e gente assim tende a se encolher, esconder, encruzescer. Essa mulher encurvada, ela deve ter optado por viver longe do olhar das pessoas. Pela situação que ela vivia, provavelmente ela não socializava. Essa mulher não ia em ambientes festivos. Essa mulher não queria ser vista. Queridos, e se não fosse por não querer contato com as pessoas, por que ela teria chegado quando Jesus já estava pregando? Não é? O texto não fala isso? Que Jesus estava ensinando na sinagoga, ou seja, ela não chega no começo. Isso aqui é uma coisa que me chama atenção, e deve nos chamar a atenção. Que o texto vai falar que essa mulher chega quando Jesus já estava ensinando. Provavelmente ela não chegava antes de começar qualquer evento. Ela chegava depois e ia embora antes, para nos chamar a atenção. Para que as pessoas não a vissem, para que as pessoas não olhassem para ela. Eu tenho para mim que muita gente que perde o sabor de muitas coisas boas da vida, inclusive da comunhão, é porque estão remoendo dores, remoendo dilemas, remoendo desilusões. Por isso que perde muita coisa. Queridos, e assim como essa mulher do texto, pode ser que a gente tenha aqui, ou pessoas nos assistindo,
que estão encurvados. Encurvados por causa de uma enfermidade, encurvados por causa de um espírito maligno, encurvados por causa do pecado, encurvados por causa da tristeza, encurvado por causa das desilusões da vida, encurvado por causa do sofrimento, encurvado por causa de tantas e tantas coisas. Queridos, e como eu disse, gente encurvada não olha para o céu. Gente encurvada não olha para cima. Gente encurvada olha só para o chão, para as coisas da vida, para aquilo que é passageiro. Olha para si mesmo, olha para as suas próprias dores, remói feridas. A alma vive em movimento, pois se para, sente dor. Isso é complicado, mas a boa notícia é caso você esteja cansado de viver encurvado por tanto tempo, com tantas dores, sem esperança, a palavra do Senhor nos mostra que, assim como essa mulher encontrou aquele que traz a cura, nós estamos diante daquele que pode nos erguer e nos dar a grande virada que às vezes nós queremos na nossa vida. Queridos, Lucas não nos chama atenção para o estado lamentável dessa mulher encurvada, mas mostra também o esforço dessa mulher para ser restaurada. Olha o que ele diz. Como eu disse, né? Jesus ensinava na sinagoga e veio uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Queridos, mudanças e grandes viradas não acontecem, como eu disse, num passe de mágica. Não basta o nosso pensamento positivo, não adianta fazer simpatias, declarações proféticas, que é a simpatia de crente. Nós precisamos, além da graça de Deus, ter determinação. Porque as mudanças, as grandes viradas, são frutos de grande esforço e perseverança da nossa parte. Quem diz isso? O autor de Hebreus. Hebreus 6, do 11 ao 12, olha o que o autor de Hebreus diz. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e da sua perseverança, herdarão as promessas. Irmãos, se nós desejamos que 2026 seja o ano da grande virada das nossas vidas, nós temos que observar lições de vidas que Lucas destaca na prática da vida dessa mulher. É um texto pequeno, mas são lições inesgotáveis. Olha o que eu aprendo com essa mulher. Não deixe a esperança acabar. Como eu disse, irmãos, eram 18 anos que essa mulher andava encurvada. Mas veja o lado positivo dessa triste informação. Que essa mulher, ela nunca parou de tentar melhorar. Ela nunca entregou os pontos. Essa mulher, ela tinha uma faísca de esperança. E da onde que veio essa esperança aqui? Ela ouviu falar no nome de Jesus. Opa, tem 18 anos. Eu ouvi falar que aqui na nossa cidade tem um certo Jesus que cura, que fala palavras de transformação. E ele está lá na sinagoga, agora dando estudo. Eu vou lá. E ela vai. Queridos, é uma mulher que não deixa a esperança acabar. Outra coisa, queridos, não perca a fé pelo caminho. Irmãos, Lucas nos diz que essa mulher era filha de Abraão. Ou seja, era uma mulher de fé. Abraão não é o pai daqueles que creem, né? Romanos vai falar, Paulo vai falar que nós somos filhos de Abraão, Abraão é o pai da fé, né? Então se nós somos filhos de Abraão, somos filhos, pessoas de fé. Então ela nunca perde a fé, ela não perdeu a esperança em Deus, ela nunca deixou de acreditar que Deus a qualquer momento podia virar a sorte dela. Ela alimentava uma esperança. Queridos, quantas pessoas que por muito menos têm perdido a fé? Quantas pessoas que por muito menos estão deixando a igreja, deixando a fé, deixando a comunhão, deixando tanta coisa, por muito menos. Queridos, não perca a fé. Outra coisa que eu aprendo é que essa mulher não abandonou a comunhão da igreja. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma.
Essa mulher tinha todos os motivos para não ir à igreja: dor, vergonha, tristeza, raiva, necessidades especiais, mas isso não a isolou. Como eu disse, talvez ela chegasse atrasada para não chamar atenção. Senta lá atrás, chego depois que começa, vou embora antes, mas ela estava lá. Ela estava na sinagoga. A oportunidade que ela teve, ela foi. Queridos, a comunhão da igreja, ela é poderosa. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22 a 25. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião da sua igreja, ouvirem todos falando em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando, e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. E ao ouvirem os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vós. Deus está aqui no nosso meio. Queridos, não abandone a comunhão da igreja. Outra coisa, o que essa mulher foi fazer na sinagoga? Irmãos, não busque menos do que os nutrientes da palavra de Deus. Note que na sequência da narrativa de Lucas, Jesus ele não está operando milagres. Jesus está, pelo contrário, proferindo uma série de parábolas. Ele está ministrando ensinamentos. Isso é importante observar. Por quê? Porque se há algo que ela talvez estivesse buscando, talvez era como não ser achada infrutífera. Porque é exatamente sobre isso que Jesus ensina, sobre infertilidade espiritual. Olha o que ele diz lá em Lucas, um pouquinho antes, versículos 6 ao 9. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo, e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por isso disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois está ocupando um espaço no pomar. E o jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano, eu vou cuidar dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. E aí o que ele vai falar depois? Essa mulher entra. Essa mulher entra na sinagoga, é curada por Jesus, e Jesus continua o ensino sobre aquilo que ele estava falando, sobre parábola. Irmãos, Lucas não colocou esse negócio assim, vou colocar isso aqui do nada. Tá? Há um sentido nisso. E eu acredito que essa mulher, em meio a todo o seu sofrimento, ela queria ser alimentada da palavra de Deus. Ela buscava ser alimentada para manter sua alma viva em meio a tanto sofrimento, para não morrer sua esperança, para não morrer em meio às dificuldades da sua vida. Ela queria manter a sua alma alimentada da palavra de Deus, ereta, já que o seu corpo estava encurvado. Irmãos, quais são suas lutas que ainda permanecem? Quais são as dificuldades que permaneceram de 2025 para 2026? Faça igual essa mulher. Mantenha sua alma nutrida, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, que a sua alma seja viva, alegre, feliz, mesmo que às vezes o nosso exterior não esteja tanto assim. Queridos, outra coisa que eu aprendo com essa mulher: não adia uma decisão ao ouvir a voz de Deus. E ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou, e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Ao ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Queridos, é mediante as nossas ações que o milagre acontece. Jesus falou e essa mulher já se endireitou. Às vezes nós queremos um milagre, nós estamos querendo um negócio assim, da forma que aconteça e eu esteja extremamente passivo.
não deixe de celebrar a grande virada proporcionada por Deus. E começou a louvar a Deus. Irmãos, a nossa alegria só se completa quando celebramos a Deus em louvor e adoração. Então celebre, querido. Celebre cada momento. Celebre cada bênção. Celebre cada oportunidade que Deus te dá. Celebre as bênçãos cotidianas que acontecem no ordinário. Celebre o extraordinário, mas celebre principalmente o que acontece dentro do nosso ordinário. Celebre as vitórias, celebre as viradas, porque com isso a gente ganha força para continuar. E aqui vem meu último ponto, gente exultada. Exultação, grande alegria, júbilo. E é exatamente esse o estado em que encontrava a ex-mulher encurvada. Queridos, ela agora não era mais uma mulher encurvada, ela era uma mulher exultada. Por quê? Porque ela tinha experimentado a grande virada. E qual foi essa grande virada? Deus olhou para ela com graça e favor. Queridos, a grande virada da vida é essa. De todos e de todas, para Jesus olhar e ver dentro daquela sinagoga. Jesus viu essa mulher encurvada. E a maravilhosa graça dele, que nos olha e que nos acha, desde antes da fundação do mundo. Queridos, com Zaqueu foi assim também. A gente vê isso lá em Lucas 19. Ele lá em cima da árvore, Jesus olha para se desce Zaqueu porque eu quero. A grande virada da nossa vida é quando Deus nos encontra. De resto, irmão, aquilo que a gente recebe de Deus ao longo dessa vida são mimos. São presentes que Deus nos dá ao longo da vida. Mas o principal é ser encontrado por Ele. Jesus olhou, achou aquela mulher em meio às pessoas da sinagoga. Queridos, será que nós fomos encontrados? Será que nós temos essa certeza? Todos têm essa certeza que foram encontrados. Que a graça e o favor de Deus te alcançou. Eu não posso sair daqui e eu não posso ir para minha casa sem saber disso, que eu fui encontrado pelo Senhor. Essa é a grande bênção da nossa vida. A grande bênção que essa mulher teve foi ter sido encontrada por Deus. E aí o Senhor a encontra, a restaura, a cura. Essa mulher, ela não é mais uma mulher encurvada, é uma mulher que já sã, mas principalmente uma mulher salva. Queridos, quando Deus fala, Ele fala com força e poder. A palavra de Jesus fez o que tudo e todos jamais tinham conseguido fazer. Libertou aquela mulher da sua prisão. E é isso que as pessoas precisam. Às vezes as pessoas correm atrás de tanta coisa, né, para esse ano de 2026. Irmãos, eu preciso ser alcançado pela graça, pelo favor de Deus. Que esse 2026 seja um ano que eu seja alcançado pela graça, pelo favor. Porque quando Ele me alcança com graça e favor, Ele fala ao meu coração com força, com poder. Ele toca na minha vida com cuidado, com amor. Então que nós possamos, né, 3 aplicações aqui. Ore, suplique pelo olhar gracioso de Deus. Leia a Bíblia, esteja disposto a ouvir a voz poderosa de Deus. E viva em comunhão. Se integre à igreja, o corpo de Cristo, e deixe Deus tocar em você com cuidado e amor, através da vida dos irmãos. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, e que possamos vencer todas as demandas que surgirem nesse 2026. Possamos estar ao fim desse ano, gratos a Deus, e sabendo uma coisa: pode acontecer o que for, problemas, dificuldades, vitórias, alegrias, mas em todas as coisas, o Senhor esteve do meu lado. Amém?